Olá, catequistas! Aqui é a catequista Elisângela, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tá bem especial esse vídeo para vocês. Eu preparei 10 brincadeiras para a gente trabalhar temas bíblicos, o uso da Bíblia, bem divertido, mas preocupada com o distanciamento social. Eu sei que a gente está com muita dificuldade nisso, então eu fui pesquisar brincadeiras. Aqui na minha paróquia, no mês de setembro, a gente faz o torneio bíblico. E a gente estava preocupado, como que a gente vai fazer essa atividade sem colocar as crianças uma perto da outra, sem fazer grupo? Então, eu pesquisei as brincadeiras e vou mostrar aqui para vocês em primeira mão tudo que eu preparei para minha turma, que vocês também podem usar aí nos seus encontros, no uso da Bíblia, atividades diferentes, divertidas, e que a gente não precisa juntar eles, não precisa colocar em dupla, não precisa compartilhar material de mão em mão, que isso é tudo muito preocupante. A gente ainda vai ficar muito tempo com essa dificuldade, com essa preocupação, porque eles estão na nossa responsabilidade, né? E não podemos perder a qualidade. Então, segura aí que vamos começar com as 10 brincadeiras que eu preparei para trabalhar com a Bíblia. Primeira brincadeira. Essa primeira brincadeira é muito simples. Na verdade, é uma dinâmica que a gente pode usar para várias coisas, que é a brincadeira de você fazer uma florzinha. Pode mandar a criança fazer o desenho da florzinha, recortar essa florzinha. Pode ser, você já fazer, pode fazer no computador. Eu fiz de canetinha mesmo, porque a gente recorta ela, coloca na água. Então, você vai pedir para a criança escrever ou o nome dela. No meu caso, eles escrevem o nome porque eu vou sortear as equipes, né? Ou então, você pode colocar aí o número do livro bíblico e o versículo, porque você vai colocar na água. Eu vou mostrar o efeito que dá, que é bem legal. Quando você coloca ela toda dobradinha na água, quando você coloca na água, ela vai aos poucos abrindo, desabrochando a florzinha. Então dá um efeito bem bacana para trabalhar com as crianças. E é muito bacana, e elas não são na ordem, elas não abrem ao mesmo tempo. Então você consegue pegar assim, abriu primeiro, essa é a primeira pergunta. Ou então, olha, esse é do grupo A, essa criança é do grupo B. Então ela sabe de quem que abriu. Então eu vou dividir as equipes, então eu vou dividir desse jeito para ficar de uma forma bem lúdica. Então a gente pode colocar numa bandeja ou numa forma. Olha aí como é que ficou. Dando continuidade ao nosso vídeo de brincadeiras, vocês viram aí que pelo exemplo que eu coloquei para colocar as florezinhas lá na água, elas vão abrindo. Então a gente vai conseguir saber qual é a primeira que vai sair. Se for o nome da criança escolhida, a criança vai ver o nome dela sendo escolhido. Vocês viram que eu fiz bem simples, eu fiz de canetinha, ficou até mais ou menos feito. Você pode fazer no computador também para ficar mais bonitinho. Vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Podem fazer também em forma de estrelinha, vai dar o mesmo efeito de abrir, né? Ou você pode até pedir para eles mesmo desenhar a florzinha, escrever o nome dentro, recortar e você coloca lá na água. Eles podem, sempre lembrando que é interessante que eles coloquem um a um, não fique todo mundo lá em cima, senão a gente perde a questão do distanciamento. Então, mas pode colocar no centro, se eles estiverem sentados em círculos, para que eles vejam ela se abrindo, tá? Pode usar uma bandeja, como eu usei. Pode usar também uma assadeira que seja fininha, uma de pizza que é fininha, para que dê um efeito legal para todo mundo ver ela se abrindo. E aí vamos para a segunda brincadeira que eu preparei aqui. A segunda brincadeira vai ser assim:
Nós vamos fazer o versículo que a gente vai trabalhar, vocês vão dividir ele em trechos. De preferência, é interessante dividir em 4 trechos ou 5 trechos. Eu acho legal fazendo uma cartolina esses trechos. Então, chama uma criança para ficar com cada trecho. Então, vai mostrar o trecho para todo mundo. E colocar eles embaralhados. Por isso que é legal a partir de 4. Porque se for 3 partes, é muito fácil achar a ordem. Então, de 4 a 5 partes do versículo fica melhor. E eles vão ver a turma lá na frente. Pode ser um versículo, pode ser um trecho bíblico do texto, que aí você vai colocar parágrafos, não colocar numeração, que aí eles vão ouvir a leitura e vão falar. A criança que está em primeiro vai ficar no meio, a criança que está em último vai ficar... Aí nós vamos ver aí, na questão dos grupos, qual é a turma que acertou a ordem melhor. Sempre é interessante que eles cada criança só possam dizer a opinião delas uma vez. Então ela pode falar assim, eu acho que é legal a criança que está em último ficar no meio. Já deu opinião, não adianta ele voltar atrás, porque aí cada grupo vai ter a chance de falar pelo menos uma vez. E aí você vai ver qual foi a equipe que achou a ordem melhor. E aí ponto para aquela equipe. Então, parece bobinho, mas é bem legal, mexe bastante com eles, vai trabalhar a questão da interpretação, se eles entenderam bem como que fica o versículo, a ordem, quando eles compreendem o que eles estão lendo, eles conseguem entender essa questão da ordem, da organização e da coerência do texto. Então, é bem bacana, eu já fiz essa atividade, deu muito certo e eu vou fazer agora no torneio. Terceira brincadeira que eu preparei. O versículo dentro da bexiga. Você vai dar uma bexiga para cada um, já naquele saquinho que vai vir para eles no começo, já tudo preparado antes. Aquele saquinho vai ter aquelas florzinhas que eu falei, que é bem legal a gente já deixar pronto. A bexiga com o versículo dentro já é bom estar lá dentro. E eles vão soprar até estourar a bexiga para pegar o versículo e procurar na Bíblia. E aí, a turma que mais criança achou o versículo na Bíblia, porque vai trabalhar o quê? O manuseio da Bíblia, como que eles sabem achar. A equipe que achou primeiro os versículos que foram propostos leva ponto. Então, olha que bacana, divertido, rápido, vai mexer com bexiga e não precisa um ficar interagindo com o outro. E vai ter aquela agitação bacana de uma atividade, uma gincana. 4. Continuar o versículo. Essa daqui também naquele saquinho que vai começar a atividade, já vai vir para eles 10 palavras. Então, vão vir 10 palavrinhas lá dentro e você vai passar o versículo, você pode colocar na lousa, você pode pôr numa cartolina, você pode pôr no PowerPoint, no Datashow, na tela, e faltando uma palavra. E aí, a equipe vai ter que mostrar, cada criança pode mostrar uma palavra. Então, qual foi o grupo que mais acertaram? Eles não podem falar assim, esse, então vou procurar outro. Não, ele só pode ter uma vez. Vamos falar assim, qual que você pegou? Vou mostrar tudo ao mesmo tempo para você falar assim, aqui 3 acertaram, naquele grupo 10 acertaram. Vamos ver quantos acertaram mais. Então, por isso que é legal você dar várias opções de palavras. Só essa atividade já dá para fazer várias e várias vezes. Dá para você mostrar um outro versículo para eles procurar outra palavra. Não precisa ser só uma vez você utilizar essa brincadeira. Essa brincadeira dá para fazer algumas. Então, você pode pôr mais opções de palavras lá para ele achar. Tá bom? Só essa daqui já vai divertir bastante, né? Já vai ser bem legal. Quinta brincadeira, gente, tá muito bacana. Você continuar, se puder. É assim, você vai falar um nome bíblico. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Pedro. E aí, próxima criança, terminou em Pedro. O nome Pedro termina em O. Ele vai ter que falar outro personagem bíblico que começa com a última letra desse personagem. Aí ele vai falar, por exemplo, Oséias. Aí a próxima criança tem que continuar com a última letra. Oséias termina com S. Aí outra criança vai lá, lembra, por exemplo, Salomão. E aí por diante, até que não... Essa é até um quebra-gelo para começo de encontro é legal.
Porque a gente vai trabalhar os nomes bíblicos e aí eles vão tentando lembrar. Então é bem legal essa atividade, ó. Anotem no seu caderninho, dá para você usar muito essas dinâmicas. 6. Vamos lá para a minha sexta brincadeira. Tô aqui com a minha colinha bacaninha pra gente não se perder. Esse, você tem que preparar antes imagens, tá? Figuras com representações de cenas bíblicas, tá? Então, vamos supor que você mostra lá o leão. Qual é a cena bíblica que tem um leão? Então, tem cenas diferentes. Então, não tem problema, desde que ele lembre, para trabalhar o que ele sabe do texto bíblico. Esse aqui também é bem legal para quebrar gelo, né? Pra gente ver se as criançadas estão manuseando, estão lendo a Bíblia, como que tá, estão conhecendo os textos bíblicos. Então, você mostra uma outra figura, uma cobra. Qual cena que mostra a cobra? Alguém lembra de um texto bíblico que mostra a cobra? Então, você já prepara as fichinhas para eles antes. E aí, individualmente, eles vão ter que ver. Vamos ver quem que levantou a mão primeiro, quem que vai responder. 7ª brincadeira. Ler um versículo e todos escreverem qual é a mensagem, hein? E aí, eles vão mostrar lá a mensagem. O que eles interpretaram da mensagem desse texto. Esse é bem emocionante, porque a gente vai vendo o que cada um tá entendendo, né? E aí, esse aqui já demanda um tempo legal para dar atenção para essa atividade. 8ª brincadeira. Escrever nas escuras. Eu gosto muito disso. Escrever nas escuras. Você vai... Aquela brincadeira de colocar o caderno na cabeça. Dessa vez, vai ser assim. Você vai falar um versículo bíblico. Ó, como a gente está trabalhando com equipe, disputa de equipe, você vai falar o versículo bíblico e cada um, sem olhar para o outro, por isso que é nas escuras, ele vai escrever só uma palavra desse versículo. Ele não pode falar para o outro qual foi a palavra que ele escolheu para escrever lá. E como ele está escrevendo aqui, ó, ninguém tá vendo. Terminou, quando todo mundo escreveu, você vai falar, agora mostra. E aí você vai ver qual é a equipe que colocou mais palavras daquele versículo. Então, vai ter uma equipe que colocou 5 palavras do versículo, a outra colocou 2, que todo mundo lembrou das mesmas palavras e repetiram a mesma palavra. Então, ganha a equipe que diversificar mais. E como eles não podem trocar ideia, eles não podem trocar, eu vou colocar tal, então fica bem legal, porque cada um vai ter que fazer escondidinho, que ninguém vai ver, como vai estar aqui em cima, vai ficar tudo torto, a letra, não tem problema nenhum, isso que é divertido, tá? E aí a gente vai contar os pontos. Os pontos serão a quantidade de palavras que eles colocaram, que diversificaram daquele versículo. Então, dá para trabalhar qualquer parte da Bíblia que você está estudando com eles, tá? Bem legal. E vamos para a 9ª brincadeira. É o quebra-cabeça. Gente, é muito legal você fazer quebra-cabeça. Eu ia trazer para vocês, mas acabei não dando tempo de comprar, mas eu vou comprar ainda. Posso até, se vocês acharem legal, anota aqui nos comentários, se vocês não conhecem. Aquela folha de imã que tem para vender nas papelarias. É uma folha que um lado é igual sulfite e o outro lado ela é em imã. Que dá para você desenhar, dá para você escrever, recortar, ela é bem maleável. Porque aí você vai mandar nesse saquinho uma palavra já recortadinha nessa folha escrita, que o outro lado dela é imã. E aí você vai colocar lá e eles vão completar, vamos ver quem que completa o versículo. Eles vão estar com um, então eles têm que correr, colocar a palavra, o próximo correr, colocar a palavra e vamos ver qual equipe que colocou o versículo na ordem certinha. Então é legal você pode ter para colar esses ímãs, sabe aquelas telas de ferro que a gente usava para colocar foto? Muita gente tem. Então dá para você ter uma dela, levar para eles poder colocar a frase, ou mesmo se você tiver uma lousinha, alguma coisa de ferro, até aquele armário de ferro se a sua sala tiver, dá para colocar e dá um efeito bacana, sabe? E sempre lembrando, só pode levantar quando aquele que se levantou se sentar. Então, próximo. Então, eles têm que ser levantar. Quando sentou, o outro pode ir. Sentou, o outro pode ir. E a gente faz a questão do movimento, que numa gincana é sempre legal ter o movimento. E a gente continua tendo o respeito pelo distanciamento. E fica muito divertido, porque ele vai ter que falar, vai.
mesmo do lugar dele torcendo, vai, próximo, próximo, próximo. Porque aí vamos ver quem que montou a frase primeiro e mais organizada, mais coerente. Que aí cada um da equipe vai ter uma palavrinha para completar lá. E a última brincadeira. Você vai ler o versículo e não vai dizer o nome, nem o número, né? E eles vão ter que procurar e dizer qual é o nome do versículo, qual é o nome do livro daquele versículo e o número. Normalmente a gente vai fazer isso se a gente já deu uma direção, né? Por exemplo, no meu caso, a gente já está estudando um dos livros. Então, eles só vão procurar o quê? Qual é o versículo, o capítulo e o versículo. Então, ou se você estiver trabalhando com turmas mais velhas, mais adultos, aí sim, você deixa eles se virarem e dizer de qual livro é esse texto? Ah, qual capítulo será? Então, depende muito, você pode variar e dependendo da idade da sua turma. Valeu, se gostaram, deixa aí nos comentários, compartilha, se inscreve aqui e dá ideias. Se tem outras ideias aí para compartilhar com a gente, manda ideia também, vamos compartilhar com mais e mais pessoas. Torce aí que eu acredito que o meu torneio vai sair bem legal. E se quiser me dar dicas também para eu melhorar, que a gente vai fazer aí no finalzinho de setembro. Um abração da Elisângela para vocês. Até a próxima.